Título: a única atriz na história que os EUA oficialmente reconheceram como o mal. Ingrid Bergman, como a América crucificou sua santa. Porque o Senado dos EUA declarou guerra a Ingrid Bergman. Capa: a santa expulsa do paraíso / o governo dos EUA a reconheceu oficialmente como engendro do inferno. Ela era a mulher mais adorada da América. Vencedora do Oscar, capa de revista, a mãe e esposa perfeita, que a imprensa chamava de Santa Ingrid. Mas em 1950, essa santa cometeu um ato que deixou a nação de cabelo em pé. Ela largou o marido, deixou a filha de 10 anos e fugiu para a Itália com um diretor, grávida dele. O que começou como um caso de Hollywood virou uma catástrofe nacional. O governo dos EUA no Senado a declarou uma poderosa influência do mal e apóstola da degradação. Milhões de fãs enviaram maldições, exigindo queimar seus filmes, e sua própria filha a renegou na imprensa. Hoje, vamos dissecar o caso mais insano e cruel de cultura do cancelamento do século XX e descobrir como Ingrid Bergman passou por um verdadeiro inferno para, no final, fazer seus algozes aplaudirem de pé. Imagine que você é a mulher mais adorada do mundo. Você tem um Oscar, um marido ideal, uma filha maravilhosa e milhões de fãs que te consideram uma santa. Agora, imagine que você pega um fósforo e queima tudo isso por apenas 10 centavos. Esse era o custo do correio aéreo para a carta que dividiu Hollywood em antes e depois. Normalmente, quando ouvimos sobre escândalos de Hollywood, pensamos em drogas, crimes ou negócios obscuros nos escritórios dos produtores. Mas a história de Ingrid Bergman é diferente. Não é apenas sobre infidelidade conjugal. É a crônica de como uma nação inteira, a América, criou um ídolo e depois tentou destruir uma mulher viva, porque ela se recusou a ser uma estátua. Você clicou neste vídeo porque quer saber a verdade sobre a vida secreta de uma grande atriz. Mas você vai receber algo mais. Hoje vamos desmontar esse quebra-cabeça complexo em 3 partes principais. Primeiro, vamos expor a mecânica da mentira perfeita. Como os chefes de estúdio construíram ao longo dos anos a imagem da Santa Virgem, enquanto a verdadeira Ingrid vivia uma vida que faria até as estrelas do rock modernas corarem. Em segundo lugar, vamos nos transportar para o epicentro da catástrofe, a ilha vulcânica de Stromboli, para entender o que realmente aconteceu entre ela e Roberto Rossellini quando as câmeras se apagavam. Foi um grande amor ou um grande erro? E, finalmente, vamos responder a pergunta que atormenta biógrafos há meio século. Por que ela abandonou sua filha? Será que o preço pela liberdade criativa realmente exigia um sacrifício tão cruel? Esqueça as secas entradas de enciclopédia. Vamos analisar não apenas entrevistas públicas, mas também diários privados e transcrições de sessões do Congresso, para reconstruir os eventos exatamente como ocorreram, sem censura e sem o brilho dourado da era de ouro de Hollywood. Pronto para descobrir o que estava por trás do sorriso mais inocente da história do cinema? Então, vamos começar daquele exato momento em que o pavio foi aceso, do momento em que uma superestrela entediada decidiu escrever uma carta para um estranho. Ato 1. Uma carta que custou uma carreira. Para entender por que o mundo enlouqueceu de ódio, precisamos primeiro compreender do que exatamente Ingrid estava fugindo. E essa é a parte mais estranha da história, porque, olhando de fora, não parecia haver motivo para a fuga. Estamos em 1948. Imagine Beverly Hills em seu auge dourado, intocável. Ingrid Bergman vive em uma mansão que poderia ser chamada de perfeita. Ela tem um marido, o Dr. Peter Lindstrom, que não é apenas um neurocirurgião. Ele é um homem-função, um homem-controle. Ele gerencia suas finanças, escolhe seus papéis, monitora seu peso e, segundo rumores, até aprova seu guarda-roupa.
Eles têm uma filha encantadora, Pia. Profissionalmente, ela é uma deusa. Acabou de interpretar Joana d'Arc. O público americano não apenas a ama, eles a canonizaram. Em um mundo cheio de intrigas hollywoodianas, divórcios e excessos, Ingrid Bergman é vista como o exemplo da pureza escandinava. Santa Ingrid. É assim que a chamam na imprensa. Uma mulher que prefere leite a champanhe e caminhadas na floresta a boates. Mas a realidade era sufocante. Em seus diários daquela época, Ingrid não escreve sobre gratidão. Ela escreve sobre uma prisão. Ela está entediada. Não apenas um tédio leve de ócio, mas uma angústia existencial que corrói a alma. Hollywood se transformou para ela em uma linha de montagem. Os roteiros pareciam de papelão, os diálogos, artificiais. Ela sentia que seu talento, aquela energia selvagem e indomada que trouxe da Suécia, estava lentamente morrendo sob camadas de maquiagem e luzes de refletores. Ela era um pássaro em uma gaiola dourada, onde as barras eram feitas de prêmios da academia. E então acontece o evento que muda tudo. Um evento que pode ser chamado de efeito borboleta na história do cinema. Ingrid, fugindo de mais uma onda de depressão, entra em um cinema quase vazio para assistir a um filme estrangeiro. Não era uma grande estreia. Era um filme italiano chamado Roma, Cidade Aberta, dirigido por um nome desconhecido na América, Roberto Rossellini. O que aconteceu na escuridão da sala de cinema não foi apenas assistir a um filme. Foi uma revelação. Após os dramas hollywoodianos polidos e glamurosos, onde a heroína nem mesmo na morte estraga o penteado, ela viu a sujeira. Ela viu dor real, ruínas reais, rostos verdadeiros e feios de pessoas quebradas pela guerra. O filme foi filmado em película vencida, com câmera trêmula, mas havia tanta vida nele quanto Ingrid não via há 10 anos na Califórnia. Ela saiu do cinema em estado de choque. Era como se uma pessoa que sempre se alimentou de frutas de plástico provasse uma maçã verdadeira pela primeira vez. Ela percebeu que tudo o que havia feito até aquele momento era um substituto. Mas Ingrid não seria Ingrid se apenas suspirasse e voltasse para o marido. Ela tinha uma característica que o público desconhecia: uma obsessão maníaca. Se ela queria algo, ela ia até o fim. Ela começou uma caçada. Encontrou outro filme de Rossellini, Paisà. E novamente o mesmo efeito. A realidade batendo forte. Ela viu nesses filmes a liberdade que tanto lhe faltava. Ela se apaixonou não por um homem. Ela nem o tinha visto. Ela se apaixonou pela visão de mundo dele. Decidiu que esse italiano era a única pessoa no planeta que poderia salvá-la da morte criativa. E então, ela se senta à mesa para cometer um ato que os biógrafos analisariam por décadas. Ela escreve uma carta. Não era uma longa confissão chorosa. Era uma obra-prima de concisão, coragem e flerte sutil. Essa carta merece ser analisada linha por linha, pois foi ela que se tornou o detonador de uma explosão nuclear em sua vida. Ela escreve: Caro Sr. Rossellini, vi seus filmes Roma, Cidade Aberta e Paisà, e fiquei imensamente encantada. Se precisar de uma atriz sueca que fala muito bem inglês, não esqueceu seu alemão, se vira em francês e em italiano só sabe "Te amo", estou pronta para ir e atuar em seu filme. Leia essas palavras atentamente. Primeiro, uma humildade incrível. Uma superestrela de nível mundial, a atriz mais bem paga de Hollywood, escreve a um diretor que mal tem dinheiro para filme, como uma estrela em ascensão em busca de trabalho. Ela não pede cachê. Ela não impõe condições. Ela se oferece. Em segundo lugar, essa frase, em italiano só sabe "Te amo". Eu te amo. Claro, pode ser visto como uma piada. É uma frase conhecida, um clichê. Mas no contexto de uma carta para um homem desconhecido, soava como um desafio, como uma promessa, como uma faísca.
Ingrid sabia muito bem o que estava fazendo. Ela era casada com controle e ordem, mas enviava a carta para um mundo de caos e paixão. Ela selou o envelope e o enviou por correio aéreo. O selo custou 10 centavos. Esse foi o preço que ela pagou pela destruição de sua antiga vida. Agora vamos para o outro lado do oceano, em Roma. Quem é Roberto Rossellini neste momento? Ele é o oposto completo do Dr. Lindstrom. Se o marido de Ingrid é gelo, Rossellini é um vulcão. Ele é genial, mas absolutamente desorganizado. Ele é mulherengo, esbanjador, vive o momento. Ele dirige carros rápidos, se atrasa para reuniões e faz filmes sem roteiro, confiando na improvisação. Existe uma lenda de que, quando Rossellini recebeu a carta, ele perguntou aos seus assistentes: quem é essa Ingrid Bergman? Isso é provavelmente um mito criado pelo próprio Rossellini para manter a imagem de criador independente. Ele sabia muito bem quem ela era. Qualquer pessoa na indústria cinematográfica sabia quem ela era. E ele percebeu que uma joia rara estava em suas mãos. Conseguir Ingrid Bergman em seu filme significava para ele acesso instantâneo ao mercado americano, dinheiro e fama. Mas na correspondência que se iniciou entre eles, havia algo mais do que negócios. Rossellini respondeu com um telegrama. Ironia do destino. O telegrama chegou exatamente no aniversário de Ingrid. Seu marido, Peter, viu isso apenas como uma estranha correspondência de negócios. Ele nem suspeitava que estava segurando em suas mãos o convite para a execução de seu próprio casamento. Ele mesmo, com suas próprias mãos, incentivou essa viagem, pensando que seria bom para a carreira da esposa. Atuar em um cinema europeu de arte para adicionar profundidade ao seu currículo. Ele achava que controlava a situação. Ele nunca esteve tão enganado. Ingrid convenceu o marido a deixá-la ir a Paris para se encontrar com Rossellini e discutir os detalhes do futuro filme. O encontro aconteceu no luxuoso hotel George V. Imagine essa cena. No saguão entra Ingrid Bergman, elegante, contida, a personificação do estilo hollywoodiano. E, ao seu encontro, levanta-se Roberto Rossellini, atarracado, calvo, com olhos cheios de fogo vivo e astúcia italiana. Ele não era bonito no sentido clássico, como os parceiros de Ingrid nos filmes, Cary Grant ou Gregory Peck. Mas ele tinha um carisma que derrubava qualquer um. Naquele momento em Paris, não houve traição física, mas aconteceu algo mais irreversível, uma fusão intelectual e emocional. Rossellini dizia a ela exatamente o que ela queria ouvir. Ele falava sobre arte, sobre verdade, sobre como o cinema deveria ser um organismo vivo e não um espetáculo ensaiado. Ele a via não como Santa Ingrid, um ídolo a ser colocado em uma prateleira, mas como uma mulher viva, cheia de fogo oculto. Ele viu nela o que Hollywood ignorava, seu lado sombrio e complexo. Ele contou a ela a ideia do filme. A história de uma mulher que chega a um ambiente estranho, em uma ilha onde há apenas rochas, mar e Deus. O filme Stromboli, Terra de Deus. Ingrid voltou para a América diferente. Ela estava fisicamente lá, mas sua mente já estava na Itália. Ela começou a se preparar para a partida para as filmagens, a versão oficial para a imprensa e para o marido. Estou indo para a Itália por alguns meses para filmar e voltarei. Mas no fundo, ela sabia que era mentira. Ela fazia as malas não como uma atriz indo a trabalho. Ela se preparava como uma fugitiva. Ela deixava para trás sua casa, seu Oscar, sua vida organizada. E o mais assustador, ela deixava sua filha Pia. Ela se convencia de que seria por pouco tempo, que a mãe só iria trabalhar e voltaria. Mas a despedida foi pesada, como se ela pressentisse problemas. Quando ela subiu a bordo do avião para Roma, usava um casaco modesto e o mínimo de maquiagem. Parecia uma viajante comum. Nenhum dos passageiros
Sabia que aquela mulher estava a caminho do maior escândalo da década. Ela não estava apenas indo filmar. Estava indo ao encontro de um homem que prometia a ela a realidade. Ela ainda não sabia que essa realidade seria muito mais cruel, dolorosa e destrutiva do que ela poderia imaginar nos piores pesadelos. Ela pensava que havia encontrado a saída da gaiola. Na verdade, estava entrando em uma jaula com um leão. O avião decolou, deixando a América para trás. E naquele momento, Santa Ingrid morreu. Nasceu apenas Ingrid. Mas o mundo não gostou nada disso. Ato 2. Inimiga número 1 do Estado. A Itália não a recebeu com flores, mas com caos. Um caos que ela tanto desejava. Nas primeiras semanas de romance com Rossellini, o mundo ainda não sabia da verdade. Era a calmaria antes da tempestade, um breve momento em que podiam simplesmente passear pelas tratorias de Roma, rir e discutir roteiros. Mas Ingrid cometeu um erro fatal. Esqueceu que Ingrid Bergman não era apenas seu nome. Era uma marca, pertencente ao público americano. E o público tem uma característica assustadora. Acredita que possui a alma de seus ídolos. A explosão aconteceu quando os rumores deixaram de ser apenas rumores. Ingrid engravidou. Para 1949, isso não era apenas notícia de tabloide. Era uma bomba moral. Ingrid ainda era casada com o Dr. Lindstrom. Rossellini formalmente também era casado, embora vivesse separado da esposa. A maior estrela de Hollywood, a mulher que acabara de interpretar Joana d'Arc, símbolo de pureza e santidade, carregava no ventre o filho de um amante italiano. Se você acha que a cultura do cancelamento de hoje é cruel, você não sabe nada sobre a histeria moral dos anos 50. Hoje, uma estrela pode ser cancelada no Twitter. Ingrid Bergman foi cancelada na igreja, nas manchetes e, incrivelmente, na tribuna do mais alto órgão legislativo dos Estados Unidos. A América se sentiu não apenas desapontada. Sentiu-se enganada, traída e humilhada. Era uma ofensa pessoal. Milhões de donas de casa, que colocavam Ingrid como exemplo para suas filhas, sentiram como se essa sueca tivesse cuspido em seus rostos. Elas compraram ingressos por anos, acreditando no mito da esposa modesta e virtuosa. E, de repente, descobriu-se que sob o hábito de freira havia uma mulher com desejos carnais. O contraste entre a expectativa, santa virgem, e a realidade, amante grávida, era tão insuportável que a sociedade decidiu: o ídolo deveria ser destruído. A culminação dessa loucura foi o dia que entrou para a história da vergonha da política americana. 14 de março de 1950. Washington, Senado dos Estados Unidos. O mundo estava em plena Guerra Fria. A União Soviética testava a bomba atômica. A China se tornava comunista. Parecia que os senadores americanos tinham assuntos mais importantes. Mas não. O senador do Colorado, Edwin C. Johnson, tomou a palavra para discutir a maior ameaça à segurança nacional: a vida pessoal de Ingrid Bergman. Johnson não era apenas um populista, era um cruzado moral. Ele subiu à tribuna e fez um discurso que hoje seria impensável em uma sociedade civilizada. Ele não apenas criticou seu comportamento, ele demonizou sua essência. Senhor Presidente, ecoava sua voz sob as abóbadas do Capitólio. Agora que Ingrid Bergman voltou para a Itália e se tornou esposa do homem que foi seu cúmplice nesse ato vergonhoso, espero que ela nunca mais pise em solo americano. Mas isso era apenas o começo. Johnson se inflamava cada vez mais. Ele a chamou, uma das maiores atrizes da geração, de influência poderosa para o mal. Pense nessa formulação. Não pecadora, não mulher que errou, mas uma força quase mística do mal, capaz de corromper uma nação inteira. Ele a chamou de apóstolo da degradação e prostituta glorificada. Propôs emendar a legislação
para introduzir controle federal oficial sobre a moralidade das estrelas de cinema. Exigiu que o Departamento de Comércio introduzisse licenciamento para atores e produtores, para que cães loucos, como ele disse, não pudessem corromper a juventude. Foi um caso sem precedentes. O governo dos Estados Unidos declarou oficialmente guerra a uma mulher grávida. O efeito desse discurso foi imediato e devastador. Foi um comando de ataque para toda a indústria. Estúdios que até ontem brigavam pelo direito de assinar contrato com ela, agora fingiam não saber seu nome. Filmes com sua participação, clássicos antigos e queridos, começaram a desaparecer dos cinemas. Proprietários de cinemas nos estados do Sul declararam publicamente que não exibiriam essa estrangeira suja em suas telas. O show de Ed Sullivan, o principal programa de entretenimento do país, cancelou a aparição planejada de Ingrid, ou melhor, o segmento sobre ela, porque os espectadores inundaram o estúdio com cartas furiosas. Mas o mais assustador não eram os políticos nem os produtores. O mais assustador era a reação das pessoas comuns. Aquelas mesmas que até ontem pediam autógrafo. A correspondência de Ingrid se transformou em um fluxo de ódio concentrado. Não escreviam apenas insultos, desejavam sua morte. Escreviam que esperavam que seu filho nascesse deformado, para que ela fosse punida por seus pecados. Pessoas citavam a Bíblia, amaldiçoando-a e a seu filho ainda não nascido. Você é uma mancha no rosto da feminilidade, escreveu uma mulher de Ohio. Queime no inferno junto com seu bastardo italiano. Escreveram do Texas. Ingrid lia essas cartas em Roma, e seu mundo desmoronava. Ela era sueca, criada em uma cultura onde a vida pessoal é um espaço sagrado e fechado. Ela sinceramente não conseguia entender. Por quê? Porque eles a odiavam tanto. Ela não matou ninguém. Não roubou segredos de Estado. Apenas se apaixonou por outro homem e queria o divórcio. Na Suécia, isso seria motivo de fofoca durante o café, mas não motivo para um exorcismo nacional. Ela não entendia que, para a América, ela nunca foi uma pessoa. Ela era um produto. Era um investimento. Quando destruiu sua imagem, desvalorizou as ações que milhões de fãs possuíam. Nesse momento, Ingrid se encontrou em total isolamento. De um lado, o oceano de ódio vindo da América. Do outro, a Suécia conservadora, que também virou as costas para sua filha pródiga, considerando seu comportamento uma vergonha nacional. A única coisa que lhe restava era Roberto Rossellini, o mesmo homem por quem ela começou tudo isso. E aqui começa a ironia mais amarga dessa história. Se o amor deles fosse um conto de fadas perfeito, se Rossellini fosse o cavaleiro que a protegeria de todo o mundo, esse preço poderia ser pago. Amamos histórias onde eles contra o mundo. Mas a realidade, como combinamos, sempre supera as expectativas. Preso na Itália, cortada de seu dinheiro, que permaneceu sob controle do marido nos Estados Unidos, de seus amigos e de seu trabalho, Ingrid descobriu que seu salvador também precisava ser salvo. Rossellini não era uma fortaleza de pedra. Ele era um proprietário caótico, ciumento e autoritário. Quando o escândalo atingiu o auge, Rossellini, em vez de acalmá-la, começou a entrar em pânico por causa do dinheiro. O filme Stromboli, deles, fracassou nas bilheteiras americanas, foi boicotado, e onde foi exibido, o estúdio RKO remontou barbaramente o filme, tentando cortar momentos polêmicos e transformar o art house em melodrama. Os críticos destruíram o filme. O público o desprezou. A atriz mais cara do mundo se transformou em veneno de bilheteira. Mas Ingrid não podia voltar atrás. Os caminhos de retirada foram cortados pelo senador Johnson e por milhões de fãs enfurecidos. Ela não tinha casa para onde voltar. Não tinha carreira para se esconder no trabalho. Foi nesse momento, no auge da humilhação, quando Ingrid grávida estava sentada em um apartamento em Roma, lendo maldições dirigidas a ela, que algo importante aconteceu.
ela parou de se justificar. Toda sua vida anterior foi uma tentativa de ser boa menina. Para o tio que a criou, para o primeiro marido, para o estúdio, para o público. O escândalo que destruiu sua reputação, paradoxalmente, a libertou da necessidade de agradar. Quando você é chamada de prostituta da Babilônia no Senado, você não precisa mais se preocupar se a dobra do seu vestido está certa. Ela perdeu o status de santa, mas ganhou o status de pária. E, como a história mostrará, foi nesse buraco escuro e frio de desespero que ela começou a forjar uma nova si mesma. Não aquela boneca sorridente que a América amava, mas a grande atriz dramática que anos depois faria o mundo silenciar. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. O pior teste ainda estava por vir. Um teste que não dizia respeito à sua carreira, mas ao seu coração. O teste da ilha de Stromboli, onde o paraíso se transformou em inferno e onde o amor se tornou uma luta pela sobrevivência. Ato 3. A Fábrica da Santa Virgem. Para compreender o horror da queda de Ingrid Bergman no abismo do desprezo público, precisamos entender de que altura inimaginável ela caiu. E mais importante, precisamos perceber que essa altura era artificial. O desastre de 1950 não foi programado no encontro com Rossellini, mas 10 anos antes, no escritório do lendário produtor David O. Selznick. Foi ali que se construiu a maior mentira da história de Hollywood. Voltemos a 1939, a era dourada de Hollywood, época de glamour total e falsidade total. A fábrica de sonhos funcionava como uma linha de montagem impecável de deuses e deusas. As regras do jogo eram duras. Se você queria ser uma estrela, tinha que se tornar um ser de outro mundo. Arrancavam dentes das atrizes para mudar o formato do rosto. Levantavam a linha do cabelo com eletrólise. Inventavam novos nomes, novas biografias e novas personalidades. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford eram máscaras magníficas, atrás das quais quase não se viam pessoas reais. Era um mundo de plumas, diamantes, cílios postiços e centímetros de maquiagem. E nesse mundo, impregnado de perfumes e luz artificial, entra Ingrid Bergman. Quando ela desceu do avião em Los Angeles pela primeira vez, os produtores que a receberam ficaram chocados. Ela parecia catastroficamente normal. Era alta demais. Suas sobrancelhas eram grossas demais, camponesas. Seu rosto era redondo demais. E, horror dos horrores, ela se recusou a consertar os dentes. Mas o mais assustador era seu nome, Ingrid Bergman. Para os ouvidos americanos, soava alemão demais, rude demais, complicado demais. A primeira reação do sistema foi transformar. Selznick, o homem que deu ao mundo e o vento levou, estava prestes a acionar o protocolo padrão, arrancar as sobrancelhas, colocá-la em dieta, mudar seu nome para algo como Ingrid Berry, ensiná-la a andar, vesti-la em seda. Mas Ingrid, essa sueca de 24 anos, fez algo que ninguém esperava. Ela disse, não. Ela declarou, não vou mudar meu nome, não vou mudar minhas sobrancelhas. Sou atriz, não modelo. Me aceitem como sou, ou volto para casa na Suécia. Naquele momento, sua carreira poderia ter acabado. Mas Selznick era um gênio do marketing. Ele olhou para ela e viu o que chamam de oceano azul nos negócios. Num mundo saturado de bonecas artificiais, uma mulher real, viva, com rubor nas bochechas, era uma excentricidade. E Selznick tomou uma decisão que se tornaria fatal. Em vez de esconder suas falhas, ele decidiu transformá-las em seu principal fetiche. Assim começou a Operação Naturalidade. Os produtores lançaram uma campanha de marketing sem precedentes. Vendiam Ingrid Bergman não como um símbolo sexual, mas como um sopro fresco do norte. Os jornais se enchiam de entusiasmo. Olhem,
Ela não usa maquiagem, ela come sorvete, ela carrega suas próprias malas, ela adora caminhar na chuva. Foi uma manipulação genial. Claro, Ingrid usava maquiagem nas filmagens, mas era uma maquiagem invisível, trabalhada pelos melhores maquiadores para criar o efeito de rosto lavado. A iluminação era ajustada por horas para destacar aquele brilho natural nos olhos. O estúdio cuidadosamente construía a imagem de uma mulher acima da sujeira de Hollywood. O ápice dessa mitificação foi a escolha de seus papéis. Olhe sua filmografia dos anos 40. Não é uma coleção aleatória de filmes, são tijolos na parede de seu pedestal. Em Casablanca, ela é Ilsa Lund, uma mulher que sacrifica o amor de sua vida por um objetivo maior, a luta contra o nazismo. Em Por Quem os Sinos Dobram, ela é Maria, uma vítima inocente da guerra, de cabelo curto, quase assexuada em sua pureza. Em Os Sinos de Santa Maria, ela interpreta uma freira que ensina boxe a um menino e reza a Deus com um rosto tão radiante que até ateus começavam a se benzer. E, finalmente, Joana d'Arc, a santa guerreira queimada na fogueira por sua fé. O público caiu na armadilha que os psicólogos chamam de efeito halo. Os espectadores apagaram completamente a linha entre a atriz e seus papéis. Para milhões de americanos, Ingrid Bergman era uma freira, era Joana d'Arc. Ela se tornou o compasso moral da nação. Mães diziam às filhas, seja como Ingrid. Maridos diziam às esposas, por que você não pode ser tão natural e modesta quanto Ingrid? Ela se tornou Santa Ingrid. E esse era o título mais perigoso que se podia receber no showbiz. Porque santos não têm perdão para erros. Santos não têm permissão para ter um corpo. Agora vamos olhar para a realidade. Quem estava por trás dessa imagem? Ingrid Bergman nunca foi uma ingênua camponesa. Ela era uma das mulheres mais ambiciosas, duras e determinadas de seu tempo. Ela nasceu em Estocolmo e perdeu os pais cedo. A solidão forjou nela uma espinha de ferro e uma sede insaciável de amor, mas não o amor de um homem, o amor de milhões. Atuar para ela não era um hobby, era uma droga, uma forma de escapar da realidade, uma maneira de viver 1000 vidas em vez de uma. Quando Hollywood a chamou, ela já era uma estrela na Suécia. Ela tinha um marido, Peter Lindström, e uma filhinha, Pia. E o que ela fez? Ela os deixou. Ela foi para a América sozinha, deixando a criança de 6 meses com o pai, para construir sua carreira. Já naquela época, suas prioridades eram claras. A arte em primeiro lugar, todo o resto depois. Mas a máquina de PR de Selznick cuidadosamente retocou esse fato, apresentando tudo como um sacrifício necessário pela arte. Na vida pessoal, Santa Ingrid também não era nenhuma freira. Ela era uma mulher de temperamento quente, que gostava de beber, gostava de fumar e, o mais importante, gostava de homens. Enquanto a imprensa cantava sobre sua fidelidade, na realidade, ela tinha casos com parceiros de cena. Teve um relacionamento com Spencer Tracy, um romance apaixonado, embora curto, com o fotógrafo Robert Capa em Paris, um homem que vivia no fio da navalha. Falava-se de seu envolvimento com Gregory Peck e Gary Cooper. Ela não era promíscua, ela era viva. Ela buscava emoções, paixão, o fogo que poderia alimentar sua atuação. Mas ela era esperta. Ela e seus amantes mantinham um código de silêncio. O estúdio a protegia porque ela gerava milhões. O Dr. Lindström, seu marido, também fechava os olhos para muitas coisas, enquanto ela voltasse para casa e o dinheiro continuasse entrando. Ingrid vivia uma vida dupla. Durante o dia, ela era a Santa Virgem nas câmeras. À noite, era uma mulher apaixonada, sufocando de tédio em seu casamento perfeito e em sua casa perfeita. Ela mesma ajudou a construir essa prisão. Em entrevistas, ela baixava os olhos modestamente,
e falava sobre como amava tricotar e como o lar era importante. Ela alimentava o mito, porque isso fazia parte do trabalho. Ela não entendia uma coisa: quanto mais alto subia nesse pedestal, mais fino ele se tornava. Em 1948, a lacuna entre o mito e a realidade se tornou insuportável. Ela olhava para suas fotos nas revistas e via uma estranha. Santa Ingrid se tornou a carcereira de Ingrid mulher. O sonho americano com piscina e Oscar na prateleira parecia uma decoração de plástico. Ela tinha 33 anos, estava no auge da beleza e da fama, mas se sentia morta por dentro. Ela precisava de algo real. Ela precisava de sujeira, sangue, suor e lágrimas. Tudo aquilo de que Hollywood a protegia tão cuidadosamente. Por isso, a carta de Rossellini foi inevitável. Não foi um capricho. Foi um grito de socorro de uma prisioneira disposta a explodir a prisão junto com ela, só para escapar. A sociedade pensava que amava Ingrid Bergman. Na verdade, amava seu reflexo nela. A imagem de uma mulher ideal, submissa, pura, que nunca existiu. E quando Ingrid quebrou esse espelho, a sociedade se cortou nos cacos. A dor desses cortes se transformou na fúria que se abateu sobre ela como uma avalanche em 1950. Eles não podiam perdoá-la por trair o marido. Em Hollywood, todos traíam. Eles não podiam perdoá-la por ser uma pessoa viva e não uma estátua de mármore que compraram junto com o ingresso do cinema. Mas se Hollywood era uma gaiola dourada, o lugar para onde ela fugiu se revelou uma câmara de tortura ao ar livre. O mito da santa caiu, mas o mito da fuga romântica também não durou muito. Porque Ingrid não foi para férias romanas. Ela foi direto para a boca do vulcão. Ato 4. Inferno na Ilha Paradisíaca. Quando pensamos em um romance com um diretor italiano em uma ilha, nossa mente logo evoca imagens de revistas de luxo, iates brancos, a costa azul, taças de prosecco, uma brisa marítima suave e noites cheias de paixão em um palácio suntuoso. Imaginamos que Ingrid fugiu para o paraíso, mas a realidade era bem diferente. Areia negra, cheiro de peixe podre e enxofre, falta de encanamento e um vulcão ativo que fazia a terra tremer a cada 20 minutos. Bem-vindo a Stromboli, a ilha que se tornou o cenário para a mais terrível lua de mel da história. Foi aqui, neste pedaço de terra no meio do Mar Tirreno, que as ilusões cor-de-rosa de Ingrid se despedaçaram de vez. Se nas cartas e no hotel George V ela se apaixonou pela ideia de Rossellini, aqui ela encontrou o homem Rossellini. E esse encontro foi catastrófico. Para entender a profundidade de seu desespero, é preciso primeiro avaliar as condições. Stromboli, em 1949, não era um resort turístico. Era uma vila rude, quase medieval. Não havia eletricidade, não havia telefones. A única forma de comunicação com o mundo exterior era uma balsa que chegava uma vez por semana, se o tempo permitisse. A princesa de Hollywood, acostumada a ter sua banheira sempre cheia de água quente e lençóis trocados diariamente, encontrou-se em uma cabana de pedra cheia de moscas. Mas os desconfortos domésticos eram o menor dos males. Ingrid era uma mulher forte. Ela podia suportar a falta de um chuveiro. O que ela não podia suportar era a humilhação profissional. No set de filmagem de Stromboli, Terra de Deus, uma tragédia de choque de mundos se desenrolou. Ingrid Bergman era produto do sistema de estúdios. Ela era uma profissional de altíssimo nível. Para ela, trabalhar em um papel significava preparação, aprender o roteiro, discutir a motivação, ensaiar a cena, entender onde estava a luz. Ela estava acostumada à disciplina. Em Hollywood, tempo é dinheiro. Cada minuto é planejado. Roberto Rossellini trabalhava de maneira diferente. Para ele, o roteiro não era um documento.
mas na melhor das hipóteses, um rascunho opcional que ele frequentemente perdia. Imagine esse horror. Ingrid chega ao set às 6 da manhã, pronta para trabalhar. Mas o diretor não está lá. Ele está dormindo. Ou saiu para pescar. Ou está consertando seu carro Ferrari, que de alguma forma ele trouxe para a ilha, onde não há estradas. Esse fato absurdo caracteriza bem Rossellini. Quando ele finalmente aparecia, Ingrid perguntava: Roberto, qual é o texto de hoje? O que devo dizer? E ele olhava para ela com sincera incompreensão e respondia: olhe para a montanha, sinta o medo e depois diga algo. Para Ingrid, isso não era liberdade criativa, era tortura. Ela se sentia impotente, uma diletante sem talento. Ela não entendia o que esperavam dela. A grande atriz, vencedora do Oscar, estava no meio das rochas negras, sem saber o que fazer com as mãos. Ela estava acostumada a atuar seguindo partituras, e a obrigaram a improvisar jazz em um instrumento que ela via pela primeira vez. Nas cartas para amigos, que ela escrevia à luz de uma lamparina a querosene, transparece um verdadeiro horror. Eu pensei que ele era um gênio, mas talvez ele seja apenas louco. Mas o mais assustador não acontecia no set, e sim ao redor dele. A ilha, que deveria ser seu refúgio, transformou-se em uma fortaleza sitiada. A imprensa descobriu onde eles estavam, e começou a primeira verdadeira guerra de paparazzi da história. Os jornalistas não podiam desembarcar na ilha em grandes grupos, então contratavam barcos de pesca e circulavam ao redor da costa, como tubarões. Eles usavam lentes teleobjetivas, novidade na época, tentando capturar Ingrid. Cada saída de casa era uma operação especial. Ela não podia simplesmente caminhar pela praia. Ela era caçada. Ofereciam somas exorbitantes por fotos dos amantes. Foi nesse ambiente de calor, poeira vulcânica, caos criativo e vigilância constante que Ingrid recebeu a notícia que transformou uma situação complicada em um beco sem saída. Ela descobriu que estava grávida. Esse foi o momento da verdade. Em qualquer melodrama de Hollywood, a heroína estaria feliz. Mas na realidade, Ingrid foi tomada pelo pânico. Ela era casada com outro. O divórcio na América ainda não estava finalizado. Um filho nascido no casamento com outro homem seria legalmente considerado filho do marido, ou isso levaria a batalhas jurídicas que poderiam destruí-la para sempre. Ela tentou contar a Roberto. E foi aí que a máscara de artista livre caiu definitivamente. Em vez de apoio, Ingrid viu diante de si um tradicional homem italiano possessivo, para quem a mulher era um troféu. Rossellini estava encantado por ela carregar seu filho. Isso massageava seu ego masculino, mas ele não entendia de forma alguma o desastre que isso representava para a vida dela. Na ilha de Stromboli, a verdadeira natureza de seu relacionamento se revelou. Não era uma parceria de iguais, era uma ditadura. Rossellini começou a controlar cada passo dela. Ele tinha ciúmes não só dos homens, mas do passado dela, de sua fama. Ele proibiu que ela trabalhasse com outros diretores. Ele declarou: "Você só vai atuar nos meus filmes, ou não vai atuar de jeito nenhum." Pense nesse paradoxo. Ingrid fugiu de Peter Lindström porque ele controlava sua carreira e vida, e ela correu para alguém que a colocou em uma gaiola ainda mais apertada, só que as barras não eram douradas, mas enferrujadas. Peter queria que ela fosse bem-sucedida. Roberto queria que ela pertencesse a ele. As filmagens de uma das cenas do filme se tornaram uma metáfora horrível de toda a sua situação. Era a cena da matança, a captura de atum. Os pescadores encurralam enormes peixes em uma rede e depois os matam com ganchos, transformando o mar em um banho de sangue. Ingrid foi forçada a assistir a isso ao vivo. Ela gritava de horror, enjoada pelo cheiro de sangue e morte. E Rossellini gritava para o operador de câmera: "Filme ela!
Filme o rosto dela. Agora ela está atuando de verdade. As lágrimas dela no filme Stromboli são reais. Sua histeria é real. A personagem do filme, Karin, é uma refugiada lituana que se casa com um pescador para escapar de um campo, mas acaba presa em uma ilha vulcânica que ela odeia. Ingrid Bergman não estava interpretando esse papel. Ela estava vivendo-o em tempo real. Ela também se casou, figurativamente, para escapar, e também ficou presa. Por que ela não fugiu? Por que não pegou aquela balsa e voltou para a América antes que fosse tarde demais? A resposta é simples e assustadora. Ela não tinha para onde fugir. Na América, a esperava um julgamento de linchamento. Na Suécia, desprezo frio. Ela queimou todas as pontes. Ela apostou tudo: sua reputação, seu dinheiro, sua família. Admitir derrota agora, voltar como um cachorro derrotado e dizer: eu errei. Para seu orgulho, isso era impossível. Além disso, aqui entra a psicologia dos custos irrecuperáveis. Quando você paga um preço tão monstruoso por um ingresso, você é obrigado a assistir ao espetáculo até o fim, mesmo que seja horrível. Ela se convencia de que isso era a vida real que ela queria, que o sofrimento era o preço da arte. Assim, nas encostas negras do vulcão, sob a mira das lentes, Santa Ingrid morreu definitivamente. Mas a mulher que nasceu em seu lugar se tornou refém de sua própria rebeldia. O filme foi concluído. Ele foi lançado. E como já sabemos, foi um fracasso retumbante. A América o boicotou. Os críticos o chamaram de tedioso e pretensioso. Ingrid se viu sem nada, sem carreira, com um filho nos braços, com um marido tirano, em um país estrangeiro, cuja língua ela mal conhecia. Parecia que não poderia piorar. Mas o destino lhe reservou mais um golpe. Um golpe que não foi dirigido ao seu orgulho, mas ao ponto mais vulnerável de qualquer mulher: a sua maternidade. Porque enquanto ela brincava de neorrealismo na ilha, na distante América, uma menininha chamada Pia perguntava ao pai: por que a mamãe não volta? E a resposta para essa pergunta se tornou o episódio mais cruel dessa tragédia. Ato 5. Inferno na Ilha do Paraíso. Se os atos anteriores desta história falavam de carreira, reputação e dinheiro, agora entramos em um território onde as apostas são incomensuravelmente mais altas. Estamos nos aproximando da ferida mais sombria e sangrenta na biografia de Ingrid Bergman. Um momento que até os fãs mais devotos tentam passar rapidamente. Estamos falando de maternidade. Um paradoxo impossível de compreender. A mulher que se tornou um símbolo mundial de calor, cuidado e amor maternal. Lembre-se de sua freira em Os Sinos de Santa Maria, ou da altruísta Ilsa. Na vida real cometeu um ato que a sociedade equipara a um crime contra a natureza. Ela abandonou sua filha. Para entender esse horror, precisamos rebobinar a fita até aquela manhã ensolarada de 1949, quando Ingrid saía de casa em Beverly Hills, rumo ao aeroporto. Sua filha, Pia Lindstrom, tinha 10 anos. Uma idade em que a criança entende tudo, mas ainda acredita em tudo. Ingrid beijou a filha e disse uma frase que se tornaria uma maldição para ambas. Mamãe vai a trabalho para a Itália. Eu volto logo e vamos comprar aquele cachorro que você queria. Logo se estendeu por 8 anos. Pense nesse número: 8 anos. Isso não é apenas uma longa separação, é uma vida inteira. Uma menina de 10 anos se transformou em uma jovem de 18 sem ver a mãe. Ela passou pela puberdade, pelo primeiro amor, pelas formaturas escolares, e durante todo esse tempo, o lugar da mãe estava vazio. Ou melhor, estava preenchido por manchetes de jornais gritando que sua mãe era uma adúltera. Por que isso aconteceu? Será que Ingrid Bergman era um monstro sem coração? A realidade, como sempre, é mais assustadora e complexa. Ingrid não planejou desaparecer.
Ela foi pega em uma engrenagem jurídica e psicológica da qual não havia saída. Quando o escândalo da gravidez com Roseline estourou, o marido de Ingrid, o Dr. Peter Lindström, deixou de ser apenas um sueco entediante. Ele se transformou na espada punitiva da justiça. Um homem ofendido, com a mente fria e calculista de um neurocirurgião, decidiu atingir Ingrid onde doeria mais. Ele iniciou um processo de divórcio que mais parecia uma operação militar. No tribunal de Los Angeles, um drama digno de Shakespeare se desenrolava. Os advogados de Lindström pintavam Ingrid não apenas como uma traidora, mas como uma pessoa moralmente depravada, perigosa para a criação de uma criança. O argumento era devastador. Como essa mulher pode criar uma menina americana se ela vive abertamente em pecado com um estrangeiro e tem filhos fora do casamento? O tribunal ficou do lado do pai. Ingrid perdeu a batalha pela custódia antes mesmo de ela começar. Mas o mais assustador não foi a decisão do tribunal. O mais assustador foi a manipulação da mente da criança. Ingrid escrevia cartas. Dezenas, centenas de cartas. Ela enviava presentes. Ela ligava. Mas do outro lado da linha havia silêncio. Mais tarde, descobriu-se que Pia não recebia essas cartas por muito tempo, ou as recebia com comentários do pai, que, consciente ou inconscientemente, formava na filha a imagem de uma mãe traidora. Diziam a ela: mamãe escolheu uma nova família, mamãe escolheu aquele homem, não você. Imagine o estado de Ingrid em Roma. Ela segura nos braços o filho recém-nascido Robertino, e mais tarde viriam as gêmeas Isabela e Isota. Ela tem uma nova família, 3 lindas crianças italianas que adoram a mãe. Mas toda vez que ela olha para eles, vê o fantasma daquela menina que deixou na América. Era uma situação esquizofrênica. Ser a mãe perfeita para alguns filhos e uma mãe morta para outro. A imprensa se deliciava com esse contraste. Os jornalistas encontravam Pia na América e faziam perguntas de gelar o sangue. Você sente falta da mamãe? Você viu o novo filho dela? Você não acha que ela te substituiu? A menina adolescente era forçada a se defender, erguendo uma muralha de indiferença ao seu redor. Em algum momento, ela declarou à imprensa: eu não amo minha mãe. Eu não gosto dela. Quando Ingrid leu essas palavras no jornal, isso a quebrou mais do que todos os discursos dos senadores juntos. Ela chorava por dias. Roberto Rossellini, vendo seu sofrimento, ficava furioso. Seu ego masculino não podia suportar que sua mulher chorasse por causa do passado. Ele gritava: você tem uma família aqui. Para que você quer a América? Eles te odeiam. Rossellini, com toda a sua genialidade, era um egoísta. Ele não queria dividir Ingrid com ninguém, nem mesmo com sua filha do primeiro casamento. Ele não facilitava a reunião delas. Pelo contrário, seu ciúme e instintos possessivos criavam barreiras adicionais. Ele temia que, se Ingrid fosse para a América ver a filha, ela pudesse não voltar. Ou pior ainda, que os tribunais americanos tirassem dele seus próprios filhos. E Ingrid ficava. Aqui chegamos à pergunta mais desconfortável. Ela tinha escolha. Estamos acostumados a histórias heróicas, onde a mãe atravessa campos minados a pé por causa do filho. Queremos acreditar que o instinto maternal é mais forte que tudo. Mas Ingrid Bergman nos mostrou outra verdade. Às vezes o instinto de autopreservação e a paixão criativa são mais fortes. Se ela tivesse voltado para a América naquela época, no início dos anos 50, para lutar por Pia, ela teria que desistir de Rossellini e dos filhos deles, que o tribunal poderia não deixar sair da Itália, confessar publicamente e se reconhecer como pecadora, voltar para a mesma gaiola dourada da opinião pública. Ela escolheu a si mesma. Ela escolheu sua vida, seu erro, seu amor e sua liberdade. Foi uma escolha egoísta? Sim, sem dúvida. Foi justificada?
Essa é uma pergunta sem resposta. O preço dessa escolha se tornou evidente em 1957, quando o encontro finalmente aconteceu. Pia, já uma jovem de 18 anos, voou para a Europa. Os jornalistas esperavam uma cena de melodrama. Lágrimas, abraços, perdão instantâneo. As câmeras estavam prontas para capturar o final feliz. Mas a realidade mais uma vez deu um soco no estômago. O encontro no aeroporto foi um desastre. Elas ficaram frente a frente como duas desconhecidas educadas. Ingrid tentou abraçar a filha, mas encontrou uma parede de frieza. 8 anos. É um abismo que não se pode atravessar com um único salto. Elas não tinham temas em comum. Não conheciam os hábitos uma da outra. Ingrid não sabia qual música sua filha gostava, quais livros ela lia, sobre o que sonhava. Pia olhava para aquela mulher bonita, emocional, com sotaque italiano, e não via nela uma mãe. Ela via a famosa atriz Ingrid Bergman, que um dia, há muito tempo, viveu em sua casa. Em suas memórias, Pia mais tarde escreveria palavras comoventes. Eu a amava, mas não a conhecia. Ela era para mim uma amiga encantadora, uma parente distante, mas não uma mãe. Ingrid tentou recuperar o tempo perdido. Ela enchia a filha de presentes, tentava cercá-la de cuidados, mas o tempo, esse é o único recurso que não pode ser recuperado. Aqueles anos em que se forma o apego básico foram perdidos para sempre. O relacionamento delas permaneceu complicado, cheio de mágoas não ditas e distância educada, até o fim da vida de Ingrid. Essa história destrói um dos principais mitos de Hollywood, o mito de que o amor vence tudo. Não, o amor não vence o tempo e a distância. Ingrid Bergman pagou por seu grande amor italiano e por sua rebeldia criativa, não com dinheiro e nem com carreira. Ela pagou com um pedaço da alma de sua filha. No meio dos anos 50, Ingrid estava no fundo do poço emocional. Seu casamento com Rossellini estava desmoronando. A paixão havia desaparecido, deixando para trás a rotina, dívidas e ciúmes. Os filmes que faziam juntos continuavam fracassando. A Itália, que parecia um paraíso de liberdade, tornou-se uma nova, ainda mais apertada, prisão. Ela perdeu a América, ela perdeu a filha, e agora ela percebia que estava perdendo também o homem pelo qual destruiu tudo isso. Poderia parecer o fim. A história deveria terminar aqui. Uma estrela esquecida envelhece em uma vila romana, lamentando seus erros. O mundo esfregava as mãos com satisfação. Nós avisamos, a retribuição a alcançou. Mas eles esqueceram um detalhe. Ingrid Bergman era uma fênix. Foi exatamente nesse momento de colapso total, quando a esperança parecia ter desaparecido, que ela recebeu um telefonema. Um telefonema não de um amante e nem de um advogado. Um telefonema de Londres. Com a oferta de um papel tão arriscado que poderia ou enterrá-la de vez ou elevá-la ao topo, a um nível que nenhum exilado na história jamais alcançou. Ofereceram-lhe o papel de uma mulher que também perdeu tudo, nome, família, passado, e tenta provar ao mundo que é uma princesa. Ofereceram-lhe o papel de Anastasia, e isso marcou o início do maior retorno na história do show business. Ato 6. O Triunfo Frio. 1956. Roma. O conto de fadas acabou. Se estivéssemos assistindo a um filme sobre a vida de Ingrid Bergman, feito em Hollywood, este seria o momento em que o som de um violino triste começaria a tocar. A heroína, percebendo seu erro, sentada em meio aos destroços, punida por seus pecados, definham em silêncio. Mas a realidade foi muito mais dura e pragmática. Ingrid não estava definindo, ela estava faminta, no sentido figurado e, em breve, talvez no literal. O experimento com o neorrealismo fracassou. Os filmes de Rossellini, nos quais investiram tudo, não geravam dinheiro. A família estava à beira da falência.
Oficiais de justiça batiam à porta. Foi nesse ponto de desespero financeiro e criativo absoluto que o destino lhe apresentou o roteiro de Anastasia. Era uma proposta da 20th Century Fox. Hollywood, que 6 anos antes a amaldiçoara, agora sondava o terreno com cautela. Eles precisavam de uma estrela, e Ingrid precisava de dinheiro. Mas entre ela e a salvação estava Roberto Rossellini. Quando ele soube da oferta, ficou furioso. Para ele, era uma traição. Você vai voltar para esse mundo falso? Vai atuar no lixo comercial deles? Ele gritava. Para Rossellini, isso significava o fim de seu domínio sobre ela. Ele entendia. Assim que ela retornasse ao grande jogo, ele a perderia. Ele a proibiu de atuar. E foi aqui que ocorreu a principal transformação. Aquela Ingrid que em 1949 escrevia submissamente "Te amo" e seguia com ele até o fim do mundo, desapareceu. Em seu lugar, estava uma mulher que sobreviveu ao linchamento mundial, à separação da filha e à vida em um vulcão. Ela criou uma armadura. Ela olhou para seu marido genial, mas despótico, e disse: "Eu preciso alimentar nossos filhos, Roberto. Se você não pode fazer isso, eu farei." Ela voou para Londres para as filmagens. A escolha do papel foi um acerto místico. Anastasia é a história de uma mulher resgatada do fundo do poço, de um sanatório, uma mulher sem passado, rejeitada, que ninguém reconhece. Ela precisa provar que é a grande duquesa, filha do czar. Todo o filme gira em torno da pergunta: quem é ela? Uma impostora ou uma verdadeira princesa? Ingrid Bergman não precisava atuar. Ela era Anastasia. Ela era a rainha de Hollywood no exílio, que o mundo considerava louca e caída. Cada fala nesse filme, cada olhar cheio de dor e dignidade, não eram dirigidos ao parceiro de cena, Yul Brynner. Eram dirigidos a cada espectador que a apedrejou. As filmagens foram tensas. O estúdio arriscava milhões. Ninguém sabia como o público reagiria. Perdoariam? Ou o boicote recomeçaria com força total? O senador Johnson ainda estava em Washington. As donas de casa ainda lembravam da traição. Mas quando o filme estreou, aconteceu um milagre. Não foi um milagre de perdão. Foi um milagre de talento que não se pode negar. Ingrid em Anastasia estava tão magnífica, tão quebrada e ao mesmo tempo majestosa, que o público foi forçado a capitular. Os críticos que afiavam suas facas há 6 anos baixaram suas armas. Ela está mais linda do que nunca, escreveu o The New York Times. A América, essa nação puritana que adora punir pecadores, adora outra coisa: histórias de retorno. Eles viram em Ingrid não uma pecadora, mas uma sofredora. Viram como ela envelheceu, como as rugas se instalaram nos cantos de seus olhos, e decidiram: ela pagou seu preço, podemos amá-la novamente. A culminação desse triunfo frio foi a cerimônia do Oscar de 1957. Ingrid foi indicada para melhor atriz. A situação em si era absurda. As mesmas pessoas que apagaram seu nome dos créditos agora votavam por ela. Mas Ingrid não foi à cerimônia. Versão oficial. Ela estava ocupada no teatro em Paris. A razão real: medo e orgulho. Ela temia ser vaiada. Mas mais ainda, não queria dar a eles o prazer de ver sua emoção. Naquela noite, no Pantages Theatre em Los Angeles, a tensão podia ser cortada com uma faca. Todo Hollywood aguardava o desfecho. Perdoariam ou não? O envelope foi aberto. O apresentador anunciou o nome: Ingrid Bergman. A plateia explodiu. Não foram aplausos educados. Foi uma ovação. As pessoas se levantaram de seus assentos. Cary Grant, seu velho amigo e, segundo rumores, ex-amante, subiu ao palco para aceitar a estatueta por ela. Ele olhou para a câmera e disse palavras que se tornaram o tratado de paz oficial entre a América e a atriz. Querida Ingrid,
Se você nos ouve, queremos que saiba. Enviamos nosso amor e admiração. Parece um final feliz. A filha pródiga perdoada. O mal derrotado. O amor triunfa. O espectador deveria chorar de emoção. Mas vamos aplicar nosso princípio. A realidade supera as expectativas. O que Ingrid sentiu naquele momento? Ela ouvia a transmissão pelo rádio em seu apartamento em Paris. E naquele momento, ela não sentiu gratidão. Sentiu uma calma gelada. Esse segundo Oscar era diferente do primeiro, que ela ganhou por A Meia Luz em 1944. Aquele, o primeiro, era um símbolo de amor. Este, o segundo, era um símbolo de vitória. Mas era uma vitória sobre o inimigo. Ela entendeu a principal verdade do show business. O amor do público não vale nada. Hoje, eles te carregam nos braços, amanhã te pisoteiam na lama, e depois de amanhã, aplaudem de novo, se você atuar bem. Sua moral é hipocrisia. Sua raiva é moda. A única coisa que importa é sua habilidade. Ingrid Bergman voltou ao trono, mas nunca mais permitiu que o público se aproximasse tanto quanto antes. Ela não voltou como Santa Ingrid. Ela voltou como profissional. Após esse triunfo, seu casamento com Rossellini terminou de vez. Era inevitável. Ele não podia perdoar seu sucesso. Ele queria vê-la como sua musa, dependente e submissa, mas ela voltou a ser uma superestrela mundial, que não precisava mais dele. O divórcio foi longo, doloroso, com batalhas pelos filhos, mas agora Ingrid estava em seu elemento. Ela tinha dinheiro, tinha fama, tinha trabalho. Ela provou que foi a arquiteta de sua queda, mas também se tornou a arquiteta de sua ressurreição. Ela não pediu perdão por amar Rossellini. Ela não se arrependeu de ter filhos. Em suas entrevistas após o retorno, ela falava com uma franqueza chocante. Não me arrependo de nada. Fiz o que fiz, e faria de novo. Foi um tapa no gosto público, mas agora a sociedade a engoliu. Porque os vencedores não são julgados. Ingrid Bergman viveu muitos anos mais. Ela se casaria pela terceira vez. Ela ganharia um terceiro Oscar por seu papel em Assassinato no Expresso do Oriente. Ela atuaria até seus últimos dias. Mesmo morrendo de câncer, ela atuaria em Sonata de Outono, de seu xará Ingmar Bergman, interpretando, ironicamente, uma mãe que abandonou seus filhos pela música. Mas aquele momento em 1957 permanecerá como o ponto de virada principal. O momento em que uma mulher venceu o sistema. Não se submetendo a ele, mas forçando o sistema a reconhecer que talento está acima da moral. Sua vida dupla secreta deixou de ser secreta. Ela uniu suas duas metades. A santa e a pecadora se fundiram em uma única figura, a grande atriz. Ela mostrou a todos nós que é possível queimar sua vida até as cinzas, ficar de pé nas ruínas e depois construir sobre elas um novo castelo, ainda mais majestoso que o anterior. Mas o preço foi pago na íntegra, e as cicatrizes das queimaduras ficaram com ela para sempre, escondidas sob a camada de maquiagem e o sorriso deslumbrante que ela dava para as câmeras, mas nunca mais para a multidão. Quando em 1982, em seu 67º aniversário, Ingrid Bergman partiu deste mundo com uma taça de champanhe na mão, o mundo a despediu não mais como uma escandalosa, nem como uma santa. A despediram como uma rainha. Sua história é uma lição cruel, mas necessária, sobre o preço da autenticidade. Em um mundo onde todos queriam vê-la como uma estátua conveniente, ela ousou ser uma pessoa viva e inconveniente. Começamos com a pergunta: como a santa pôde cair tão baixo? Agora sabemos a resposta. Ela não caiu, ela saltou. Ela provou que é possível queimar seu pedestal e construir sobre as cinzas uma nova vida. Ela venceu o sistema porque teve coragem de ser odiada. Mas a história de Hollywood conhece um exemplo oposto.
o exemplo de alguém que foi o primeiro ídolo do planeta, mas para quem a máscara dourada de grande amante se tornou não um escudo, mas um sudário. Você já ouviu falar de Rodolfo Valentino? A lenda diz que mulheres se suicidaram ao saber de sua morte. Você acha que conhece a história do principal símbolo sexual do cinema mudo? Você está enganado. A realidade é que Valentino não morreu de peritonite. Ele foi morto por um único artigo de jornal. Um artigo chamado Pó de Arroz Rosa, que fez o homem mais desejado do mundo duvidar se ele era realmente um homem. Se Ingrid sobreviveu à guerra com a imprensa, Valentino essa guerra levou à sepultura em poucos dias. O que exatamente estava escrito naquele texto fatal e que terrível segredo sobre sua orientação e vida pessoal o amante latino escondeu até seu último suspiro? Esta é a história de como uma palavra pode literalmente matar. Clique neste vídeo agora mesmo para descobrir a verdade que estava escondida por trás das histerias das fãs. Nos vemos lá.